Então, o que acontece ao longo do século VI, século anterior à Grécia Clássica, é que o ambiente rural passa a ser integrado ao ambiente da cidade. O que eu quero dizer com isso? Dionísio é um deus do campo, é um deus que a gente chama de deus estrangeiro. Se Atena é uma deusa local, Dionísio é um deus estrangeiro. Provavelmente a origem dele é na Trácia, hoje seria a Turquia. Mas por que um deus estrangeiro? O que ele está querendo dizer sobre isso? Porque ele é um deus que fala sobre agricultura, sobre plantio, sobre o que a terra nos dá se você tratá-la. Aqui plantando tudo se dá, eu já ouvi essa frase em algum lugar, não sei se é grega. Não é grega, né? Mas a ideia é de que aqui plantando, se você louvar o Deus, aí de repente você terá o retorno. Então, diversas divindades do panteão grego originalmente tinham a ver com essa uniformidade de povos que vieram formar o que a gente chama de mundo helênico. Mas tem diferentes migrações, que eu cheguei a falar até no dia lá, 20, sei lá quando, no sábado, mostrando como que aquela chegada de povos formou a cultura grega, mas também trouxe os seus deuses e que foram homologados, foram construindo dentro dessa mitologia. No caso de Dionísio é isso, quer dizer, no século VI você vai ter um movimento político de tentar transformar as grandes Dionísias, que eram, na verdade, cultos ao Deus para que a uva, o plantio da uva seja bem sucedido e que a fermentação para gerar o vinho também seja bem sucedido. Quer dizer, a gente sabe, muitas pessoas sabem que Dionísio também tem um outro nome, Baco, não é romano, é grego mesmo, é uma espécie de sobrenome dele dentro das suas visões religiosas. Então Baco é o deus do vinho e você lembra que isso está associado a bacanal, né? Você pensa logo naquelas orgias que tinham a ver com a época, quer dizer, até hoje tem orgia, mas enfim, o deus que fazia orgia, mas o evento não é sexual ou erótico como a gente pensa, eram eventos, rituais religiosos. O que estava acontecendo? O que acontecia então nesses rituais? Primeiro, a louvação chamada ditirambos, que eram cantos em homenagem a Dionísio, e posteriormente as grandes Dionisias aconteciam nesse período que a gente está, final de março, início de abril. Quer dizer, nossa Dionísia ali, porque se nasceu nessa época, exato, nessa passagem. Porque tem a ver com o início da primavera. Era um momento em que os seguidores se reuniam para abrir o vinho que tinha sido iniciado o processo antes do inverno, ele fermenta, experimentavam o vinho e faziam o plantio para a próxima colheita. Ou seja, um ritual que envolvia uma relação com a mãe natureza. Então Dionísio seria um representante dessa mãe natureza, especificamente para o plantio do vinho na Atenas. E o que acontecia, portanto, por que está tanto ligado à questão erótica e à questão de beber também? Primeiro porque a experiência de contato com Deus era ficar embriagado. Tem dois nomezinhos que são associados ao deus Dionísio, que são êxtase, que é uma certa saída da sua individualidade, e entusiasmo, que é enteos, que é o Deus dentro. Então o entusiasmo e o êxtase eram uma espécie de objetivo desses rituais para que você ficasse realmente próximo ao Deus que representava o plantio e a colheita. Então aquele momento de festividade que vai depois se transformar no teatro. Qual é a transformação do teatro? Grosso modo, muito a grosso modo, né? Inicialmente eram cantos, ditirambos era um canto. Só que o Ésquilo, os três grandes tragediógrafos que chegaram para nós são Ésquilo, Sófocles e lembra? Eurípides, que é o último, né? O Eurípides vai ser uma discussão que a gente vai levar quando abordarmos Nietzsche. Porque o Nietzsche vai criticar muito esse período final, mas a gente está no início ainda. O que o Ésquilo e o Sófocles fazem? Os cantores eram coro. Foi chamado depois de coro. Ele destaca alguém do coro para dialogar com o próprio coro, que vai ser chamado de corifeu. Então olha que interessante, os épicos, Ilíada, Odisseia, que a gente vai estudar no Cabo Sônio, eram cantos, e você ouvia.
Você participava tomando conhecimento, mas ouvindo aquela cultura. O teatro já destaca alguém para dialogar com o tema, para dialogar com o texto. Pensa bem o que é a filosofia, dialogar com questões, não contemplativo, e sim inquisitivo, né? Contundente. Isso vai acontecer no teatro. Vai primeiro 1, depois 2 até 3, só foram escolados 3. E esses 3 fazem todos os papéis, porque os papéis são feitos por máscaras, eles não colocam nenhum tipo de roupa, não tem mulheres no palco. E é interessante porque eles falam por trás das máscaras, o que vai gerar o nome hipocrisia, quer dizer, a fala escondida, o hipócrita seria, né, alguma coisa ligada a isso. Então o teatro passa a ser um momento em que o povo grego relativiza, critica, elabora as situações vividas por seus grandes representantes, grandes heróis. A tragédia fala dos grandes mitos, dos grandes heróis, e tinha a comédia. O papel da comédia, Aristófanes, é o único que chegou até nós, já falava das situações, o que seria cômico? As situações comuns, do homem comum. Então, situações que acontecem na cidade. Grande parte da história que a gente conhece da Grécia Antiga vem pelos textos da comédia. Ou seja, como se a gente estivesse conhecendo o mundo século 90, imagina, os anos 90, assistindo Friends, né, da sociedade americana. Então, alguma coisa parecida com isso. Então, nesses textos é que a gente vê esse diálogo. Agora, voltando a Dioniso, né? Repara a relação entre ele e a natureza. Primeiro, ele vai ser filho dos Zeus com uma tebana, com uma mortal, chamada Semele. Né? E, na verdade, o que acontece, o nascimento de Dioniso tem uma particularidade muito grande, porque quando um Zeus, né, um deus qualquer, no caso Zeus, tem filho com uma mortal, esse filho ele não é divino. Né? Aquiles, por exemplo. Ele vai ser um herói, ele é um semideus, mas ele não é divino, ele é mortal. Mas Dionísio foi divinizado. E como? O que acontece na história é que quando Semele está grávida de Zeus, era quase a imagem da perseguidora, né? Porque vai atrás, ciumenta, vai atrás e armou para Semele a seguinte questão: como ela tinha conhecimento, supostamente conhecimento que estava tendo relações com Deus, era dar um jeito de colocar na cabeça dela, será que é um Deus mesmo? Pede para ele se mostrar, né? Confirme a divindade do seu amante. E ela cai na armadilha, porque o Deus se revelar na frente de uma mortal, fulmina a mortal. E foi o que aconteceu. A Semele fez pedido para ele: se eu pedir uma coisa, você faz? A resposta sempre depende, né? Você fala sim. Aí ele falou sim. A palavra de Deus não pode ser desmentida. Na hora que ela pede para ele se revelar, ele se revela para ela e ela, naquele momento, morre, né? Fulminada. Mas ela está grávida de Dionísio. Então Zeus, essa passagem é muito famosa, né? Pega Dionísio e coloca na sua coxa. Dionísio é gerado na coxa de Zeus. E essa segunda geração faz com que ele seja divinizado. Agora ele é divino porque ele é filho de Zeus próprio, quase que somente, né? Assim como Atena, que ele vai falar. Então Dionísio e Atena têm papéis importantes dentro dessa religião cívica que eu falei há pouco, né? Então essa saída de Dionísio da coxa de Zeus representa também o ciclo do nascimento. Então Dionísio é o deus que morre e nasce, assim como as culturas, né? Seja do vinho, seja qualquer outro. Exatamente esse ciclo de morte e nascimento que o Dionísio representa. E